Começa agora o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência. Começando o programa Uma Questão de Fé aqui na Sintonia do Bem, pelo AM 840. Também para você que nos acompanha pela internet, no nosso site, no www.radioinconfidenciam.com.br, pelos aplicativos aí no seu celular, também ao vivo, hoje na página do programa Uma Questão de Fé, também para você que está aí pelas redes sociais, nos acompanhando como sempre lá no Facebook. Então, para você, esteja como estiver, seja muito bem-vindo no nosso programa, conosco aqui hoje na bancada, Juninho e Fernando. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes. Fernando, boa tarde. Paulinho, tudo bem? Certo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Juninho. Sei lá, estão me chamando aqui no WhatsApp. Depois você responde. Boa tarde, pessoal de casa. Começando o nosso programa Uma Questão de Fé, neste sabadão. Também para você que nos acompanha pela reprise, aí tem reprise, né? Toda quinta-feira, às 8 da noite, às vezes um pouquinho depois, um pouquinho antes das 8 ali, mas entra na quinta-feira também. Seja muito bem-vindo, está começando o assunto de hoje, é dízimo, aqui no programa Uma Questão de Fé. Sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. Iniciando o nosso programa, nós vamos pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos inspire mais uma vez nesta tarde, que é sempre, né, aquele que nos ilumina, aquele que nos mostra o caminho, que abra o nosso entendimento. Peço também para que você esteja onde estiver, faça também neste momento a sua oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que nesta tarde a gente possa aprender e entender um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Muito bem, começando já e indo direto ao assunto, nós temos um tema tanto quanto polêmico até de se tratar, né? Haja visto que de vez em quando a gente ouve um problema ou uma crítica à igreja ou às igrejas por conta do dinheiro, né? E nós vamos falar hoje sobre o dízimo. E em outro programa, né, a gente disse aqui que Jesus santificou aquilo que era mundano ou profano, né? Ele tem a capacidade de santificar aquilo que ainda porventura não era santo, né? E começando assim, né, eu quero que vocês falem, né, e nós vamos hoje aqui, aliás, que já quero até dizer isso no começo do nosso programa, ninguém aqui é da Pastoral do Dízimo, especialista em dízimo, catequista sobre isso. Nós, como igreja, estamos aqui hoje refletindo também sobre o que é o dízimo para o cristão, para o católico, o que a igreja nos ensina, e é claro que nessa uma hora a gente, né, quer pensar mais e refletir sobre isso. Você que está nos ouvindo, porventura, é da Pastoral do Dízimo, pode contribuir com essa discussão, fique à vontade e participe conosco. Pode ligar, pode também participar aí pela nossa live. Muito bem, gente, é isso, né? Dízimo. A palavra no português significa 10ª parte. Então, por aí a gente já começa respondendo uma das principais indagações e questões. Tem que ser 10%? Eu acho que Vai lá, Juninho. vai do coração, Paulo.
eu acho que vai muito da pessoa, do coração. 10% é um número dado, né, pela Bíblia, pela igreja. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, onde que está isso. Mas eu acho que tem que ir além disso. Vai além dos 10%, né? Eu acho que vai muito do coração, vai muito da pessoa. E se a pessoa tem a necessidade de mais de 10%? Vai da boa vontade da pessoa, né? Eu creio assim. Então, não necessariamente 10%. Uma vez eu escutei, né? Até a gente conversava em off e eu disse isso aqui. Né, escutei uma pessoa dizendo, por que só 10%? Né, e se a gente inverter o questionamento, né? Por que só 10%? É interessante ver assim que algumas práticas, e a maioria delas do Antigo Testamento, já não são mais usadas habitualmente, né? Hoje nós não fazemos mais circuncisão, não oferecemos carneiros, ovelhas no templo, tudo mais, vinho, né? Hoje é diferente, assim como os 10% do Antigo Testamento. Nós sabemos que era as tribos, Israel, as 12 tribos. Então 11 delas trabalhavam e Levi cuidava de toda a produção. Então essas 11 supria as necessidades de Levi. Então eram os 10% para essa tribo e tudo mais, né? Tá lá no livro de Deuteronômio. E aí nós estamos hoje sob o Novo Testamento, né? O testamento do amor, o testamento do coração, da partilha. E aí, se a gente for ver o Código de Direito Canônico, o Catecismo, eles não diz exatamente os 10%. É isso que o Paulinho falou. Pode ser mais, pode ser menos. Se a gente pegar lá o Catecismo da Igreja Católica, no número 2043, que ele diz sobre o 5º mandamento da Igreja: os fiéis cristãos têm ainda a obrigação de atender, cada um segundo a sua capacidade, a necessidades materiais da igreja. E o cânon 222. Os fiéis têm a obrigação de socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras do apostolado e de caridade, e para o honesto sustento dos ministros. Ou seja, aí não está dizendo os 10%, mas vai do nosso coração. E aí, assim, nós precisamos pensar nisso que o Juninho, né, coloca. Outra coisa, só antes que eu me esqueça, diga. só para complementar, eu vou buscar a fonte e vou colocar. De cada província, determinação de cada bispo. Ele determina se a sua diocese deve pagar os 10% ou não. Aí eu não sei se algum já determinou isso ou se eles deixam em aberto, mas pode ser que tenha paróquia sim, que é determinado, tá? Isso está escrito, eu vou buscar as fontes. Olha, é assim, o que o Juninho coloca, eu acho que deve ser o nosso ponto de partida. O coração, né? Até o símbolo, né, das pastorais e da pastoral do dízimo, esse coração partilhado, né? Fracionado, né? Para a gente entender as dimensões do dízimo, já a gente vai falar também sobre isso, mas o coração é o que vai nos mostrar o Evangelho de Jesus Cristo, quando Jesus dá o exemplo daquela senhora, daquela viúva, daquela mulher. Esse exemplo é um... né? E a gente pode debruçar sobre este exemplo e chegar às conclusões. Mas eu acho que a conclusão do quanto eu devo oferecer de dízimo, ela deve partir do meu entendimento do que é o dízimo. Para que serve o dízimo? Quando eu começo a compreender, então, a necessidade disso que o Fernando acabou de ler aqui, a função e o dever do católico, do cristão, né, de suprir as necessidades da igreja. E o Ricardo Montanher ainda escreve aqui, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. E aí eu vou além. O dinheiro é muito pouco. Daquilo que eu posso oferecer para minha igreja, vai muito além. É muito pouco. É como eu disse, o dízimo ele vai muito além dos 10%, vai muito além de tudo isso. E vai muito além dessa questão, né, financeira, né? E é claro que nós queremos falar, e não vamos, claro, uma hora conseguir falar sobre todas essas dimensões, mas precisamos refletir sobre isso. E eu até peço para que o Fernando leia de novo sobre essa... não é obrigação, mas o dever, e aí acho que essa palavra cabe muito bem,
né? O dever do católico e cristão. É sim, Paulinho, é interessante isso que você disse. Obrigação. Depende do que eu entendo por obrigação. Nós somos obrigados a pagar impostos, nós somos obrigados a sustentar o governo, os militares. Nós somos obrigados, não somos? Através de taxas e impostos. Então, eu como um bom cristão católico, eu sou obrigado, tenho essa obrigação de suprir as necessidades da minha igreja. Eu vou além. Um pai de família pode se sentir obrigado a sustentar a sua família, né? Por mais que ele faça aquilo por amor e tudo, né? A obrigação não pode... O que é essa obrigação para mim? Exatamente. Então, assim, se eu começar a entender isso que você disse, assim, eu entender o que é o dízimo. Pô, tudo que eu tenho é Deus que me deu. Tudo. A minha vida, a minha saúde, a graça do meu trabalho. Deus é tudo, né? É tudo. A palavra Deus é tudo. Deus é tudo. Então, eu estou devolvendo tudo que ele me retribuiu, né? Para o templo, para as obrigações, para as despesas. O dízimo, ele vai muito do compromisso. Eu acho que a palavra que encaixa para o dízimo é essa. É compromisso. Porque uma coisa que a gente tem que colocar no coração. A igreja tem custo. Existe um custo na igreja, né? Energia, funcionário, obras, reformas, existe folheto, vela, eucaristia. E o compromisso entra aqui. Nós temos um compromisso com essa obra. Então, por isso que eu falo que vai além. É compromisso com Deus. Além de que representa você, né, devolver aquilo que Deus te dá, né, representa um dom, que igual, né, várias partes aqui a gente vai ver aqui que é dom, que é retribuir aquilo que Deus te dá. Eu falo que mais importante do que isso é compromisso com o que você faz com a tua comunidade. É uma missão? Com uma missão, né? Imagina você sendo um pai de família sem saber o que você vai receber por mês, com cheio de compromisso que tem para pagar. Com certeza. A igreja é assim, ela precisa do seu compromisso, porque ela tem os compromissos a cumprir, né? Com certeza. E além de compromisso, é a partilha, né? A partir daquilo que você tem, de você pegar assim e falar assim, tá aqui, Deus, né? De coração. Mas o que eu falo para as pessoas assim, que quando perguntam muito de dízimo, que eu dá de coração. Coríntios, né? Exatamente. Coríntios. A segunda carta a Coríntios diz isso, né? Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza e constrangimento. Porque é tão... Você já participou disso? Às vezes você receber algo que você percebe que a pessoa não está dando de coração? Eu acho que é a pior coisa que existe, né? Às vezes a pessoa pagar algo para você e você sentir que a pessoa não está dando aquilo de coração. Eu acho que é o sentimento que Deus tem quando a gente faz isso, né? Você pagar o dízimo com o coração apertado. Não, Deus não quer isso. Não é a vontade de Deus. E quando primeiro que ele nem precisa, né? Exatamente. O sentido dessas duas palavras, dever e obrigação, deve ser na melhor interpretação possível, né? De compromisso, de responsabilidade, de amor. Talvez nós podemos resumir como justiça, né? É justo. Justo é também, justo, né? É justo fazer isso. Com tantos bens que eu recebo, né? Exatamente. O dízimo, a gente está aí, né, já falando e citando algumas passagens. O Fernando citou o Antigo Testamento, onde, né, é específico, né, o dízimo sobre até a quantidade, porque eles tiveram que especificar e criar, não era um imposto, talvez, né, os estudiosos aí, né, digam que sim, que era um imposto, mas eles criaram uma organização, né, e acordaram ali que seria 10%, certo? Os israelitas davam 10%, Exatamente, né, que colhiam da terra, do trabalho, né? Então, por isso que surgiu. Já era um acordo, né? Um acordo já era pré-estabelecido, era um costume, era um hábito, enfim, né? A gente pode, até estudando isso, encontrar para eles também como dever e obrigação por conta do sustento de todos, da comunidade. O que é importante a gente dizer, é em Coríntios 2 que fala que Deus ama a quem dá com alegria, né? Com alegria no coração. Mas o que é importante a gente ter no coração, que dízimo não é esmola, dízimo não é sobra, né? Dízimo é compromisso,
né? Porque às vezes as pessoas têm muito... Eu vejo muita gente isso no coração. Que o que sobrou eu vou dar. Vou dar esmola. Eu gosto de dar para um mendigo. Né? Vou dar uma esmola aqui. Porque... Não, isso não é dízimo. Dízimo é compromisso. É o meu melhor. Dar de coração. Vou retribuir aquilo que Deus me dá. Né? Vou partilhar minha alegria. Vou partilhar aqui, tá aqui. Né? E as pessoas confundem muito isso, Fernando. Esmola... Né, vou dar esmola para a igreja. Não, você não está dando esmola. Não é esmola, não. Você está retribuindo para Deus, compromisso com Deus. Que nem, por exemplo, eu uso da igreja, eu vou lá, eu uso da energia, eu uso do ar-condicionado, eu uso dos funcionários, eu uso a igreja. Pô, por que não ajudar? Né? Então, por isso que eu falei compromisso. O dízimo ele tem que ser periodicamente. Todo mês, ano, mas tem que estar ali. Né, compromisso, é aí que entra. É por isso que eu falo que a chave do dízimo, que eu falo que a palavra é compromisso com Deus. E se criou uma coisa muito grande em torno disso, como o Paulinho mesmo diz, essa relação do dinheiro com igreja e tudo mais, né? E daí acaba distanciando a restrição. Quantas vezes a gente já ouviu, e eu incluo vocês também, porque nós já participamos dos mesmos retiros e tudo mais. Vou ficar dando dinheiro para padre o quê? Vou ficar bancando igreja quê? Igreja rica, gente. Aquele padre é ladrão, gente. Gente, cada um vai pagar com o seu pecado. E não é só porque talvez o padre é isso, o padre é aquilo, ou eles estão enfiando o dinheiro no nariz. Isso não isenta a minha responsabilidade. Aqui, né, inclusive, de cristão. Nós temos a liberdade de dizer isso numa rádio que é da diocese, né? Mas é dito, né, nas paróquias, pela rua, e a gente ouve isso, né? Então, sim, é importante que a gente diga assim, existe gente que não contribui com o dízimo, não devolve, não doa, né? Por conta disso. E isso não isenta a minha obrigação de continuar fazendo a minha parte. Não isenta a minha obrigação. Então, assim, para aí de pagar imposto do seu carro para ver se você não é preso. Eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra, né? Já comparando. E aí nós precisamos refletir também sobre essa questão do julgamento, né? Porque o dinheiro, ele corrompe mesmo, é sedutor, e todos nós estamos suscetíveis a esta corrupção, né? E Judas, né? Judas, um bom exemplo para a gente também refletir. E o que a gente precisa entender é que essas pessoas não são a elas que nós estamos devolvendo o dízimo. Né? Não são a elas. Não são a elas. É triste, é doloroso ver quando surge uma polêmica, uma denúncia, um escândalo, né? Denigre a imagem da igreja, né? Apesar da igreja, sobretudo a católica, ser uma igreja que consegue, né? Consegue estar aí em pé há 2000 anos, né? Firme, intacta, com a sua moral, né? E preservada, mesmo tendo pecadores dentro dela, né? Porque a obra é feita por gente, por pecadores, e essas pessoas, né, vão errar e erram mesmo, mas quem conduz, exatamente, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, o que é interessante, tem uma frase que fala assim: as pessoas se importam muito, a gente não deve se importar pelo aquilo que sai do seu bolso, mas daquilo que sai do seu coração. Né? Acho que essa frase ela determina muito o que é o dízimo. E hoje nós vivemos uma sociedade dinheirista, uma sociedade consumista, uma sociedade onde o dinheiro é o senhor, né? Se você for observar, né? E nós não devemos servir a dois senhores, como diz a palavra. Então a gente, o dízimo é uma forma de debater isso contra, né? Tá aqui a partilha, né? Hoje essa palavra partilha tá tão obscura no nosso mundo, né? A partilha do dinheiro, esse dinheiro que às vezes comanda o mundo hoje, né? Que é predominante, e aqui vem o dízimo para partilhar, né? Para você tá aqui, a igreja ensinando, partilha, meu. O dinheiro não é o seu senhor, né? Ajuda, desapega. É uma forma de desapego, não é essa a intenção, mas é uma forma de desapego também, de não colocar o teu dinheiro acima de todas as coisas. E que importante falar sobre isso. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas nós vamos voltar.
falando sobre um aspecto do dízimo e da contribuição e sobretudo, do costume habitual do fiel que contribui com o seu dízimo, às vezes, né, na intenção de ganhar mais. Teologia da prosperidade. Uma barganha, né? Uma negociação, te dou aqui. Tem um texto bem legal aqui no Fiel Católico, um site bem bacana, que diz o seguinte: quem pensa assim não compreendeu ainda o texto bíblico, lá em Atos dos Apóstolos, que Jesus diz que há mais bem-aventurança em dar do que receber. Nós vamos falar sobre isso porque é importante. Lá no Antigo Testamento fala sobre isso, fazer a experiência, as comportas do céu se abrirão. Mas a gente precisa entender, né, e refletir sobre o que esse texto realmente quer nos mostrar. É rapidinho o nosso intervalo e a gente já volta. Vem com a gente. Essa forma de pensar de barganha ou de esperar algo em troca é aquilo que eu falava lá no começo. É quando eu não entendo o real motivo e propósito de contribuir ou devolver o dízimo. Então, às vezes, o meu entendimento é distorcido e eu, às vezes, acabo me levando por isso, né? E a tal da teoria da prosperidade que, né, forte, né? Que infelizmente confunde. Alguns ecos de fora vêm ecoando para dentro da nossa igreja. Eu peço licença para dizer, não vou generalizar, mas não vou citar nome, mas não só confunde, como engana também. Confunde e engana. E muda o sentido da contribuição do dízimo. Porque é que assim, né, a gente, se você for observar, se você perguntar assim, tenho certeza, se eu falar aqui no programa aqui agora, quem está me assistindo, quem tem um testemunho de dízimo, vai ter. Claro, várias pessoas. Tem, claro, vai ter. Tem. Né, eu conheço vários testemunhos de dízimo, de pessoas que começaram a doar o dízimo, que a vida mudou. A vida financeira mudou. Tô falando isso. Só que você pode ter certeza que essa pessoa doou o dízimo com fé. Fé é o quê? Coração. E não fez por esse motivo também. Não, é consequência. Consequência. Mas não só isso. Eu tô falando, Deus abençoa. O dízimo é uma das coisas, mas Deus abençoa de outras formas. Você se entregando de corpo e alma para Deus, você entregando num grupo. Acontece que Deus abençoa os atos de fé, os atos de coração. Deus não resiste a um coração quebrantado, como diz a palavra. Deus não resiste a um ato de fé, a um ato de coração. Então você pode ter certeza que essa pessoa que foi contribuída, que Deus abençoou, foi a pessoa que doou de coração. À espera de troca. E infelizmente, Paulo, aí que você falou é verdade. Hoje a teoria da prosperidade está tomando conta, né? E nós temos que lutar contra isso. E o nosso programa está aqui para dizer que você não deve doar o dízimo esperando algo em troca de Deus. Não. Eu tô doando aqui. Barganha. Eu tô doando aqui porque sinceramente, não imagine que Deus vai se submeter a isso. Ter que fazer uma graça para você mediante a uma doação de dinheiro sua. O nosso Deus, o Juninho acabou de falar, ele é apaixonado pelo nosso coração, né? Ele nos ama. Ele não vai se submeter, né? Se rebaixar para nos dar aquilo que é bom, algo, né, que nos serve, nos ajuda, né, a bem viver a partir de uma doação nossa. Nosso Deus é muito maior do que esse. Não tem nexo, Paulo. Não é uma troca, né? Não adianta, Deus. E dá ordem para Deus ainda. Meu Deus, eu já liguei televisão de madrugada e vi gente dando ordem para Deus, cara, em cima de carnê de dízimo. E dando ordem, eu tô doando, olha só, eu vou esperar. Não é isso. Eu acho que Deus não precisa da nossa barganha, Deus não precisa do nosso algo em troca. Assim como nós devemos doar o dízimo gratuitamente, Deus dá todas as graças a nós gratuitamente, sem a gente merecer. Dor de coração. Dor de coração. A experiência é essa. Eu acho que o princípio da devolução do dízimo, da doação do dízimo, é primeiro encontrar e entender o real sentido desta oferta, dessa devolução para a igreja. As dimensões nos orientam,
Sim. Né, Juninho? São 3 dimensões: dimensão religiosa, social e missionária. Vamos falar, nós já até falamos um pouquinho no que o catecismo diz, mas essas 3 dimensões, elas especificam mais, né, A destinação. Se a destinação. pergunta é essa, para onde vai então Desse o dízimo, né? Exatamente. Aos 3 destinos, como vocês disseram, dimensão religiosa, social e missionária. Por cima, a religiosa: construção, manutenção, salário dos padres, funcionários. Só lembrando, é interessante, vou abrir um parênteses aqui, que os padres nas paróquias, eles têm essa obrigação de incentivar a doação do dízimo. Mas não pense você que o padre é comissionado, não, que ele fica incentivando porque quanto mais der ele vai ganhar. Não, ele tem um salarinho dele fixo. A gente sabe que tem até padre que passa necessidade também, né? Que ajuda pela comunidade. Então, essa dimensão religiosa é para suprir com esses recursos, né? Só para lembrar, ó, funcionário. Igreja tem carga, igreja tem energia elétrica, igreja tem que pagar água, telefone, material de escritório, paramento, vela, vinho, hoxa, o som, e várias outras coisas. É muita coisa, gente. Tem. Que a igreja tem que cumprir. E é gostoso você chegar Isso numa igreja. cabe na dimensão religiosa. E é gostoso chegar numa igreja assim, com som gostoso. Você já foi numa missa com o microfone estralando, filho de Deus? Nossa senhora. Você consegue prestar atenção? É. Você consegue... Não é verdade? A gente Microfone pensa... baixo. Só que para ter um som bom tem que ter um técnico. A gente pensa que conhece. aquilo ali caiu do céu. Tem... O banquinho bonitinho, sem estar rasgado, né? Tudo isso. A Eucaristia. A Eucaristia. Aí tem que pagar? Tem Tem a vela. a Tem vela que que pagar. queima. E hoje a parafina não Aqueles tá barato. paramento litúrgico todo ali, né? Os cálices, tem que pagar Então é um custo alto. a energia. Aí vem a outra dimensão, que é a dimensão social. O dízimo deve suprir as necessidades dos irmãos mais necessitados da comunidade, atendido pelas pastorais sociais. As nossas pastorais sociais cuidam da promoção do ser humano. Nesse trabalho de misericórdia e compaixão, resgatam a dignidade dos irmãos. Ou seja, é responsabilidade da igreja com a sociedade, né? Com os necessitados, cestas básicas, remédios. Nós sabemos. E isso também não isenta a nossa obrigação também, né? Não. A nossa obrigação. Paguei o dízimo, a igreja se vira, eu não tenho que mais fazer minha parte. Não é isso. E depois vem a dimensão missionária. Deve sustentar os financeiros das ações de evangelização das comunidades exercidas de fora do território da paróquia. Nós sabemos que a nossa diocese ajuda uma comunidade lá do Amazonas, O Maitá. o Maitá, né? Que é através do dízimo da nossa diocese E que na ajuda essas Guiné-Bissau comunidades. também. Guiné-Bissau, Guiné-Bissau. que são essa dimensão missionária. Esse ano teve uma contribuição, acho que foi na missa de quarta-feira de cinzas, para Israel, as missões lá em Jerusalém, na Terra Santa, né? Então, né, de vez em quando tem essas... E cada paróquia, cada diocese também tem as suas ações missionárias, tem os seus missionários, né? E essa dimensão é importante. A gente entender, porque a gente começa a entender assim, para onde vai, né? Cada paróquia tem lá o seu balancete também, especificado ainda mais no que investiu, no que gastou, né? No que aquele dinheiro foi empregado. E sabe o que eu acho bonito? Eu estava ouvindo vocês explicarem as dimensões e eu me lembrei da frase, aí até pesquisei aqui para encontrar, lá em João 2,17, que diz: o zelo pela tua casa me consome. Eu sempre volto nesse trecho da palavra de Deus, do Evangelho, porque assim, eu acho que esse amor por fazer essa obra acontecer, e o Ricardo fala de uma coisa que é verdade, e eu já falei muito isso em grupo de jovens, que a gente tem que doar também o nosso tempo, os nossos dons, carismas, né? A nossa vida, tanta coisa que a gente tem, pelo zelo, né? Por essa vontade que consome a gente de querer fazer com que aquilo seja melhor, de fazer parte, de contribuir para aquilo, né? De ser uma peça nessa engrenagem, nessa igreja, mas contribuir inteiramente em todas as suas necessidades. O zelo pela tua casa me consome. É uma narração do Evangelho lá que sucede aquele momento que Jesus chega no templo e tem que meter o chicote em todo mundo, né? Porque
a gente conhece o evangelho, né? O que estava acontecendo lá virou um mercadão, virou uma feira dentro do templo, né? E essa preocupação pelo templo, pela igreja, pela obra da igreja, né? Isso deve nos consumir. Isso deve tocar o nosso coração de dizer, eu preciso doar, eu preciso, né, participar. Entender o dízimo. Doar é participar da obra. Né? Quando você está ali, está doando dízimo, está participando daquilo entender que é um patrimônio meu também. Entender, por exemplo, você está doando dízimo, se a igreja está fazendo uma obra lá não sei onde, é você que está fazendo. Né? A igreja está tendo um grupo lá, é você que está ajudando aquele grupo a converter aquelas pessoas. Então é participar de toda a obra da igreja. E olha tanta obra que a igreja faz de evangelização, tá participando de tudo. E Juninho, você, o Paulinho, que já foi também coordenador de grupos jovens, sabe às vezes quanto é difícil, né, não ter uma sala para fazer, não ter um som decente para fazer um grupo. São 10 pessoas que estão ali preocupadas para evangelização de centenas que estarão lá sentadas. Vocês sabem da dificuldade que é isso, né? E é tão bom fazer, a gente ver que tá saindo um salão legal em particular ali na nossa paróquia São José, que daí você começa a pensar, nossa, vai ser um grupo legal, dá para acolher mais pessoas, evangelizar mais pessoas com mais qualidade, através do quê? Do dízimo. Dízimo. Consciência, Fernando, é consciência. E nós devemos ter isso no coração, a consciência. É o que falta hoje no mundo, a consciência, né? A consciência daquilo. Então, e esse egocentrismo também, né, de dizer, não, eu com Deus, Deus comigo, né, não preciso da igreja, a igreja também, se precisa de mim, que se dane, porque também não vou ajudar, isso. Né? É um fim em si mesmo, né, que é totalmente contrário dos ensinamentos de Jesus. E aí, se a gente lê então Atos dos Apóstolos, a gente entende como aquela comunidade era feliz, né? E teve problema lá também com o dinheiro, né? E aí a gente sempre vai voltar nisso. O dinheiro, né? Nós estamos suscetíveis e como o Juninho explicou lá no início do programa, a questão de fé, sobre a concupiscência, nós temos uma inclinaçãozinha, né, para coisa errada, que é do gênio humano também, infelizmente, né, e o dinheiro é sedutor demais. É sedutor. Então, assim, não se engane, que mesmo dentro da igreja existe escândalos e a gente tem que combater, mas parar não. Parar não. Você mesmo falou, a nossa igreja ela é santa e pecadora. Por que pecadora? Porque é feita de seres humanos. E assim, até queria, né, que quem sabe tivesse a contribuição de um padre, de alguém, né, da pastoral para que nos catequizasse mais ainda, né, sobre o dízimo. E já começa a aparecer, inclusive aqui na nossa live, testemunhos. Pessoas dizendo, né, do que é o dízimo, do como o dízimo mudou a vida. E como vocês já disseram e a gente está dizendo, ele transforma a nossa vida. Aliás, toda a boa ação, tudo aquilo que nós fazemos de coração para Deus, né, transforma a nossa vida. E outra pergunta interessante também, Paulinho, que me veio na memória agora. Você que frequenta a missa, você já percebeu também que tem as coletas durante a missa, né? E já me perguntaram uma vez, mas se eu já faço a doação durante a coleta das missas aos domingos, eu preciso pagar o dízimo? Nós precisamos entender que são duas coisas diferentes, né? São duas dimensões diferentes. O dízimo é essa obrigação mensal, igual o Juninho disse no início, muito bem, para a igreja entender, para a igreja sentir essa confiança que não, todo mês tem, eu vou suprir as necessidades da paróquia. Já a coleta ali da missa está no missal romano, que é a partilha dos bens, né? É uma questão litúrgica, que tem outra dimensão, outro destino, né? E geralmente um destino social, para agregar nesse destino ali da dimensão social, alimentos, remédios, bens dos mais necessitados. Então, uma não exclui a outra. Eu sou obrigado à coleta ali da missa, então, se é um rito litúrgico? Não, é a mesma situação do dízimo, né? Quando nós falarmos sobre a missa, nós vamos falar sobre a missa aqui ainda no programa Questão de Fé, dos ritos e tudo mais, nós vamos entender um pouquinho mais desse momento da celebração eucarística. Mas resumindo assim, é que assim... Da missa, né? Aquele momento aí nós somos convidados, assim, no ofertório,
a doar nossas dores, as Exato. alegrias, Aham. o que somos, né, o que temos. E eu falo que a doar algo de nós também. Algo de nós. E às vezes essa forma simbólica, tá doando algo, doando uma certa quantia, tá doando algo que nós temos, né? Essa é fruto do nosso suor, né? E o ofertório vai muito disso, é doar algo de nós. Então, a parte litúrgica ela baseia mais ou menos nisso. Olha, 12h44 já, nós vamos fazer mais uma paradinha e aí a gente já volta para as considerações finais aqui no programa Uma Questão de Fé, agradecendo as participações. Eu queria aqui ler esses testemunhos, né? Mas infelizmente a gente não tem tempo. Quero agradecer de coração a todos esses comentários, porque isso aqui traz para ainda aumenta mais, né? Engrandece a nossa reflexão aqui. A gente não está dando aula sobre nada, pelo contrário, né? A gente está estudando a nossa igreja, refletindo, e hoje este ponto tão importante e às vezes, né, que confunde, que questiona, e a nossa obrigação aqui no programa Questão de Fé não é esclarecer, né? É refletir. E penso que nós estamos cumprindo com o nosso papel. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente já falando sobre dízimo. Olha o que o Luba escreveu, eu vou ter que ler, né? Hoje, para formar um frei capuchinho, obrigado, viu, Luba, pela informação. É algo para a gente entender, né? Tudo tem um custo. Leva-se de 10 a 12 anos. Nós não estamos falando sobre a vocação, né? Nós estamos falando sobre o quanto isso custa. E de 10 a 12 anos é o tempo, e se gasta algo em torno de R$200 mil nesse período para formar um frei capuchinho, com todas as despesas que a gente imagina. E ele diz aqui, só para se ter uma ideia, essa informação foi trazida na última conferência dos freis capuchinhos em Botiatuba, Paraná. É isso? Aqui no Paraná, Então, pra gente entender, é universidade, é alojamento, é alimentação, Teologia, filosofia, viagens. O próprio frei não paga, mas tem alguém pagando isso aí pra ele por trás. Ele a paga faculdade também, porque ele é cristão, ele... Não, sim, eu digo assim, não sai lá a mensalidade, o carnezinho pra ele pagar. Não, mas claro, alguém, a diocese, ele tá pagando. E a gente entendendo que a igreja carece dessa matéria, desse recurso, a gente começa então a perceber a necessidade de significar e ressignificar o que é o dízimo para nós, para a gente poder oferecer e devolver ele para a igreja. Mandar um abraço para Maria Ferreira da Cruz. A Sueli também, né, Paulinho? Tá falando bastante aqui. A Sueli também, muito obrigado pela participação. A Juscelina Pireira. Eu acho que ela errou o tema de programa, mas tudo bem, né? Não é nessa página e tudo bem, enfim, né? Tá lá. 12h48, tá chegando o Pablo aqui nas considerações. Nas considerações finais. Mas antes tarde do que nunca, meu amigo, para você também falar um pouquinho sobre o que você pensa, entende sobre o dízimo. Fica à vontade, boa tarde. Boa tarde, gente. Desculpa o atraso, uns compromissos. O atraso? Você veio para dar tchau. A participação que bom. Breve e curta, né? Mas é um tema tão importante assim que eu falei, é legal falar sobre isso, porque senão as pessoas acham que aquelas coisas que a gente ouve, né, da igreja, que a igreja é rica, umas conversas assim, né, que não tem nada a ver. Se você for ver a fundo mesmo, a igreja precisa se manter, né? A igreja precisa se manter, pagar as contas. A igreja tem conta de luz, a igreja tem conta de água, né? Paróquia tem funcionário geralmente, o padre tem as despesas da paróquia, e o dízimo é para isso, né? Basicamente para isso. É claro que a gente tem muitas coisas e tal, mas é um dever, né? De cristão, de católico, mas qualquer pessoa de bem, né? Você vai, participa, frequenta, né? Bebe, se abastece, não ajuda com nada, né? Tchau, obrigado. Ficar só lá papando hóstia lá e nem pensa, né? Que a partícula tem... né? Ela é claro que depois que é da consagração já não é mais
é o corpo, mas antes é um pedaço de pão que é feito, que é pago, né? Tem funcionário para fazer. Isso, tem a luz, da energia da missa, o som, enfim. Basicamente tem toda essa realidade, né, que todo mundo tem, né? Qualquer coisa tem as suas despesas, seus custos, né? Isso falando, sem falar do aspecto espiritual, né? Que vocês devem ter falado bastante também. Basicamente tem esse primeiro aspecto. E o aspecto espiritual, que é tão legal assim, quando eu escuto, e vocês já devem ter escutado e até falado, ninguém paga o dízimo. A gente não paga o dízimo, a gente devolve o dízimo, né? Vocês ouviram isso já? Sim. Ou falaram já até aqui, como eu não estava, eu não sei. Mas pra mim isso ficou claro, ninguém paga dízimo, a gente devolve. É interessante Tudo isso. veio de Deus, tudo de nós, do nosso trabalho, da nossa vida vem de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. A gente devolve uma parte como gratidão, né? Essa parte da fé que o Pablo disse aí, é como o nosso programa diz, é uma questão de fé. O dízimo é um fruto da nossa fé, mas também é um alimento da nossa fé, né? É um fruto, eu pago o dízimo porque atingiu meu bolso. A fé não atingiu só meu coração, e agora a fé está passando pelo meu bolso, de saber que não vai me fazer falta e é minha obrigação a dar, é um ato de fé. E eu também, assim, o desprendimento, né? O desprendimento. Acho que as pessoas estão tão tio Patinhas, né? Apegadas, né? Ao seu cofrinho, ao seu Acúmulo de riqueza. né? E acumulando, e juntando, e passando por cima de todo mundo. Sabe? E contribuir, devolver com o dízimo, do jeito que nós, né, refletimos hoje aqui, sem esperar nada em troca, né? Por tudo aquilo que eu já, né, recebo, e isso de coração. Eu acho que é o grande sentido desta expressão de fé. O dízimo é uma expressão de fé. Dízimo é partilha, né? Então você vai partilhar com a comunidade. E é legal que a paróquia, todas as paróquias têm, a nossa não é diferente, mas quase todas as paróquias têm os vicentinos e acabam usando o dinheiro do dízimo para ajudar pessoas com cestas e tal. Então, indiretamente você ainda faz isso, né? Mas é partilha, né? Dízimo é partilha e gratidão, um grande sinal de gratidão. Tem um trecho da Bíblia que eu não lembro agora, mas a igreja também fala nesse sentido. Quando a gente vai doar o dízimo, devolver o dízimo, é para dar com alegria, né? Que nem o Paulinho falou, é uma bênção você poder devolver para Deus, para a igreja, né, daquilo que foi o fruto do seu trabalho e, enfim, como sinal de gratidão e com alegria. A bem-aventurança, como está lá, né, na palavra de Deus, eu acabei de ler aqui. Coríntios 2, né? Coríntios 2, há bem-aventuranças mais em dar do que receber, né? E com essa alegria, a gente vai encerrando o nosso programa dizendo que não é uma obrigação, não é um dever no sentido pejorativo, é uma responsabilidade do fiel cristão apaixonado pela obra de Deus, pela sua igreja. Eu acho que a gente precisa entender melhor. As considerações finais de vocês, as despedidas, que nosso tempo já se foi. Muito obrigado a todos, obrigado por este momento maravilhoso de aprendizado, que aqui cada um de nós aprendemos um pouquinho mais. Então fique com Deus, bom final de semana a todo mundo, que Deus abençoe cada um. Fernando. Paulinho, eu tô vendo a foto aqui do Juninho, bonitão, ó. Eita, que isso. O pai tá aqui, pô. Viu? O Ricardo Montanher disse uma coisa ali na live que eu já refleti sobre isso, é interessante. Se eu entendo que tudo Deus me deu, né? E eu já faço a experiência dos 10%, dos 5%, dos 20% do meu dízimo, que tal também fazer uma experiência do meu tempo? Se todo o tempo que eu tenho é Deus que me deu, será que eu estou dando 10% do meu tempo para Deus? Verdade. Né? Das 24 horas por dia, será que 2 horas e pouquinho eu estou dando para Deus? Né? Então faz a gente refletir essa experiência de devolver para Deus tudo aquilo no contexto geral, né? Exatamente. Que o Espírito Santo abençoe e conduz tudo isso que nós dissemos da melhor forma possível para você que está nos ouvindo, e que a sua semana nossa seja abençoada. Pablo. Bom, desculpa chegar só no final, os compromissos, coisa que a gente só consegue fazer no sábado.
e acabei chegando esse horário. Mas eu acho que o dízimo é uma oportunidade, uma grande oportunidade que a gente tem de fazer aquilo que o Paulinho falou, de deixar de ser um pouco egoísta. Uma oportunidade de você se desapegar, né? Se desapegando, porque o dinheiro é importante? Claro que é importante, mas não é tudo, não pode ser tudo. E hoje a gente vê muito isso, né? A gente, eu falo de mim, mas é uma coisa do tempo, do mundo de hoje. A gente coloca a nossa confiança e a nossa segurança não em Deus, no dinheiro. Se a sua conta tá beleza, se você tem crédito na praça, se tá tudo beleza, você tá tranquilo, sabe? Seguro de vida, se você tem seguro de vida, tá saúde, tudo beleza. Se previdência privada, você tá tranquilo, você tá relaxado. Por quê? A sua segurança e a sua confiança não é Deus, é o seu material. Agora, se tá ao contrário, a pessoa tá desesperada e até começa a ir na igreja, né? Até começa a ir na igreja. Então, o dízimo é a oportunidade de você não se apegar. Não, isso aqui eu preciso devolver a Deus. E eu torço para que tenha ficado claro, apesar de ser só uma hora, né? De que a gente tenha deixado claro que não é só dinheiro, mas é essa questão que mais pega. É a espiritualidade do desapego. É o que eu disse. Não dá importância por aquilo que sai do seu bolso, mas por aquilo que sai do seu coração. Em todos os aspectos, né? Então, fantástico, Pablo, você dizer isso no final do nosso programa, porque a gente precisa pôr isso no nosso coração. De que não é só o dinheiro, mas que a partir dessa experiência com o dinheiro, eu consigo trabalhar tudo na vida. Tudo. Muito obrigado, Pablo, Juninho, Fernanda, você que nos acompanhou mais uma vez. Semana que vem nós estamos de volta aqui com o programa Uma Questão de Fé. A todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até lá. Um abraço.